Então, pessoal, eu queria falar com vocês sobre os exercícios que vocês entregaram, tá? A primeira coisa é que eu fiquei muito contente que a maioria entregou, tá? A maioria conseguiu fazer certinho. Eu coloquei um percentual de acerto, vamos dizer assim, lá no Moodle. Quem não estiver com 100%, pode vir falar comigo, tá? Que a gente vê onde que é o erro, a gente explica e tenta sanar essas dúvidas. É, Eu considerei na correção apenas o exercício 1 e 2, tá? Que era o que eu tinha falado para vocês. Quem fez o 3 e o 4, muito bem, porque não eram exercícios tão fáceis e eu vi que muita gente fez e a maioria que entregou o 3 e o 4 entregou corretamente. A única coisa que eu queria falar para vocês é que no exercício 3 a gente precisaria usar dois contadores. E teve muita gente que utilizou o mesmo nome para os dois contadores e você acaba não sabendo qual contador que está sendo usado em cada momento. Então a ideia é a gente usar contador 1, contador 2, ou C1, C2, ou teve gente que usou X e Y, tá correto também, tá? Mas no geral, pessoal, os exercícios estavam muito bons, tá? Muito bem feitos e todos com um raciocínio lógico muito bom. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu encontrei alguns exercícios iguais, tá? As pessoas só mudaram o nome e enviaram os exercícios idênticos. Eu vou combinar com vocês igual eu combinei com a turma do ano passado. Quando eu encontrar dois exercícios idênticos, tá? Eu vou dividir a nota pelo número de alunos que tem esse exercício idêntico. Então, por exemplo, eu achei três exercícios idênticos, a nota desses alunos vai ser a nota do exercício dividido por 3. Beleza? Bom, pela correção que eu fiz, pelos exercícios que eu vi que vocês fizeram, eu acredito que vocês já pegaram a sacada, pegaram a lógica de como fazer um fluxograma. Eu vi que teve gente até que usou a ideia de função, não usou do jeito mais adequado, mas eu achei muito legal que a pessoa já separou o códigozinho lá de desenhar o quadrado no último exercício, deixou esse códigozinho à parte, foi chamando esse código, né? A pessoa fez isso utilizando conectores, aqueles conectores A, B e C. E isso foi bem legal, porque vai ser um assunto que a gente vai ver no segundo semestre, desculpa. E é bom com que vocês já vão explorando esse tipo de coisa. Beleza? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Tá ficando tudo claro? Vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Estão assistindo a aula depois? Vocês acham que está faltando alguma coisa para a gente dar continuidade? Tá suave. Tá. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa aula agora. Eu vou compartilhar com vocês os slides. Eles já estão lá no Moodle, tá? Vocês podem acessar, podem ir acompanhando direto ou podem simplesmente olhar minha tela. Hoje, pessoal, deixa eu compartilhar. Cadê a apresentação de slides? Estão vendo aí? Tudo certinho? Bom, acredito que sim, né? Se não tiverem, por favor, me comuniquem. Então, pessoal, a gente vai começar a analisar alguns parâmetros agora dos dispositivos que a gente vai utilizar para fazer com que o nosso microcontrolador funcione de forma adequada. Então, hoje a gente vai aprender alguns comandos de texto já do nosso Arduino. Quem tiver com folha e caderno aí e gostar de anotar, esse vai ser um momento bom, porque a gente vai passar alguns conceitinhos básicos, tá? Que esses conceitos vocês vão utilizar para o resto do curso e provavelmente depois no TCC de vocês no ano que vem, tá? E a gente vai aprender sobre entradas e saídas. Vocês já ouviram falar esse termo, entrada e saída, no âmbito da automação? Já sim. Já ouviram? Alguém consegue me falar o que que é uma entrada e o que que é uma saída?
Uma saída, uma entrada vai ser onde vai entrar um dado ou uma variável que foi medida ou alguma coisa do tipo, que depois vai ser processada e depois de processada ela vai para a saída, que vai apresentar uma outra informação, onde pôr outra entrada, não sei, Muito mais ou bom. menos isso. É isso aí, Matheus. Legal. Em qual disciplina que vocês viram esses conceitos? Você lembra, Matheus? Só para eu ter ideia dos exemplos que vocês Ah, viram. em SMI, né? Não, pera, não é SMI, no ano passado era o que mesmo? CID, eu lembro que era CID a sigla. Sistemas digitais. Isso. Ah, tá. Não, beleza. Então, é bom que sistemas digitais é a matéria anterior a SMI, tá? Vocês precisam de sistemas digitais para dar continuidade em SMI. Mas beleza, bom saber então. A gente vai reforçar esses conceitos de entrada e saída e vai aprender alguns comandos básicos de entrada e saída. Então, os objetivos da nossa aula são esses, tá? A gente vai aprender sobre inputs e outputs. Lembrando que inputs são entradas, in de dentro, né? E put de colocar. E output, out fora e put de colocar. Então, é uma entrada e uma saída. E a gente vai utilizar o ambiente Tinkercad para a gente fazer programação em código, tá? Envolvendo LEDs e botões. Os botões, eu não tenho certeza se eu vou passar para vocês já, porque é um pouquinho. A gente vai precisar usar if, else. Bom, vamos vendo como vai andando no decorrer da aula. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, aí a gente passa os botões também, tá? Então, pessoal, como o Matheus falou para a gente, os conceitos de entrada e saída, quando a gente utiliza microcontroladores, ou no caso o nosso Arduino, a gente vai ter uma entrada. Essa entrada vai ser uma informação que o nosso Arduino vai pegar do ambiente externo, vai processar essa informação e vai transformar essa informação em uma saída. Como assim? Como que funciona isso? O que seria aqui um exemplo de entrada? Vamos colocar entradas e saídas aqui no nosso computador, no meu computador. Eu estou olhando para ele agora e eu estou olhando para uma entrada. O que é a entrada? O que é o meu sensor? É o meu mouse. Ué, meu mouse é um sensor, professor? Meu mouse é um sensor. Ele tem um sensor óptico embaixo dele. Esse sensor óptico, quando ele detecta algum movimento na superfície, ele avisa o meu computador processa esse movimento, e qual que é a saída? A saída é a setinha do mouse mexendo, tá? A saída, então, é o meu monitor. Beleza? Então, tem o meu mouse de entrada, o meu computador processa, e a saída, o resultado dessa entrada, é o ponteiro aqui do meu mouse. Então, eu tenho o ambiente externo conversando com o meu computador e tenho o computador dando uma resposta para esse meu ambiente externo. Beleza? Tá claro, pessoal? Alguém consegue me dar algum outro exemplo? Bom, vamos conversar mais um pouquinho então. E aí, se vocês forem pensando em alguma coisa, vocês podem ficar à vontade para falar. Aqui no caso, pessoal, a gente vai falar, né, que essas informações, né, são dados. Por quê? Porque sempre que a gente utiliza um sensor, vocês vão ver isso em instrumentação, tá? Sempre que a gente utiliza um sensor, esse sensor ele converte algum parâmetro para uma linguagem que o nosso computador entenda. Como assim? O nosso computador só entende tensão, só entende níveis de tensão. Então, por exemplo, se eu tenho um termômetro, se eu estou utilizando um termômetro, esse termômetro vai ter que jogar essa informação para o meu computador. Se ele jogar essa informação em forma de temperatura, não vai adiantar nada, porque o computador não conhece temperaturas. Ele tem que entender em forma de tensão. Então, a gente tem um conversor que a gente chama de transdutor. Esse transdutor vai pegar aquele dado do ambiente, temperatura, umidade, pressão, vai transformar em pulsos elétricos e esses pulsos elétricos vão ser enviados para o computador. E o computador vai conseguir entender o que o ambiente está querendo falar para ele. O que o ambiente está querendo falar? Está querendo falar que está 35 graus externamente. Ah, e aí, o que eu faço se está 35 graus? Eu ligo o ar-condicionado. Fiz uma automação do meu ar-condicionado.
Se estiver acima, eu coloco um if lá, por exemplo. Se estiver acima de 25 graus, eu quero acionar meu ar-condicionado. E se estiver abaixo, aí não precisa. Tá, mas o que eu ganho com isso? Eu consigo manter a minha casa, né, a minha sala, numa temperatura mais agradável. Então, é uma qualidade de vida que a automação está dando para a gente, certo? E aí, tem o ponto também de apresentar os resultados obtidos. Como que ele apresenta os resultados obtidos? Acionando ou não o ar-condicionado. Ou então, se vocês olharem ares condicionados da escola, por exemplo, a gente tem um displayzinho lá, né? Tem uma telinha no ar-condicionado que mostra a temperatura que ele está naquele momento. Aquilo é uma saída. Aquilo é o computador jogando informações para o ambiente, para o meio externo. E o processamento, né, vai fazer com que ele atue de acordo com a lógica que a gente fez a programação. Ah, mas ele não vai sempre atuar ligando em 25 graus e desligando quando estiver abaixo disso? Não, eu posso configurar para ele fazer isso em 23 graus, em 20 graus, em 18 graus, né? Congelar tudo. Eu posso fazer errado também, eu posso falar para ele ligar quando a temperatura estiver baixa e desligar quando a temperatura estiver alta. Isso é um erro de programação, tá? Mas isso pode acontecer. Então ele vai atuar, a lógica dele vai atuar de acordo com a minha programação e com os dados obtidos, né? Os dados de entrada. Então, tem as entradas, tem a transformação desses dados e tem as saídas, como, por exemplo, eu vou ligar o motor do ar-condicionado, eu vou expor essa minha temperatura atual ou a temperatura que eu setei, né? Que eu quero na tela, no display do meu ar-condicionado. Um exemplo aqui, né? A gente tem entradas e saídas que são legíveis aos seres humanos. Então a gente tem o usuário, né? A pessoa. Lembrando que a automação geralmente ela faz alguma coisa para que as pessoas consigam entender essa alguma coisa. Então o usuário ele usa o teclado, digita lá no teclado, né? Keyboard é teclado. Ele digita esse teclado a partir do cabinho, né? Que vocês estão vendo. Vocês podem ver no teclado de vocês, quem tiver com computador de mesa aí, vai enviar esses dados para a CPU vai processar e vai enviar esses dados pela placa de vídeo para o nosso monitor. E o monitor vai expor esse texto para a gente. E, expondo esse texto, o usuário vai ser capaz de ler, vai ser capaz de ver se a tecla que ele digitou é a tecla certa, tá? Se ele não errou nada, o que ele está enviando, qual e-mail que ele está enviando, ou qual mensagem que ele está enviando, qual comando do Arduino que ele está digitando. Beleza? Bom, eu vou dar continuidade aqui. Se vocês precisarem, vocês me parem, por favor. Aqui tem alguns exemplos, pessoal, de entradas do nosso computador, tá? Então, a gente tem o teclado, né? Eu digito, eu pressiono as teclas e ele envia informações para o meu computador. O mouse, né? Lê os movimentos, né? E os cliques dos botões também. O drive de CD. Se eu colocar um CD, acho que nem existe mais isso, né? Faz muito tempo já que eu não vejo um. Mas enfim, se eu coloco um CD, lá dentro ele lê os dados, né? E ele vai fazer o que com esses dados? Ele vai me devolver de alguma forma, né? Como música, por exemplo, ou algum jogo, ou algum filme. O microfone ele transmite, né, a vibração da onda sonora que está no ar para dentro do computador. E o scanner, que é utilizado para ele é utilizado para digitalizar imagens, ou seja, transformar imagens em bits, né? Em algo digital, em algo que eu consiga guardar num pendrive, que eu consiga ver na tela do meu computador. Então, temos também as saídas, né? Dispositivos que mostram o resultado da operação executada. E, por exemplo, o vídeo, o monitor, né? Que a gente está vendo. Vocês estão vendo a tela do celular aí? A tela do celular também é considerada uma saída. A impressora, né? O meu computador envia aquele documento para a impressora e a impressora vai me dar uma folha impressa, física, palpável, né? Que eu consigo pegar na mão, com as informações que eu queria que ela imprimisse para mim. O alto-falante, então, o som, né? Ao contrário do microfone, o microfone capta ondas sonoras, o alto-falante ele gera ondas sonoras a partir dos dados processados, né? Então, aquela música minha que eu ouço, ela tem dados, né? Ela tem um conjunto de bits que vai controlar meu alto-falante vai soltar aquele som que a gente gosta de ouvir.
O vibracol de um celular, por exemplo, o que que é? É o que faz vibrar seu celular, é o motorzinho lá fora de eixo que fica fazendo uma vibração no seu celular. Sinais luminosos, o que que são sinais luminosos? Por exemplo, um sinal luminoso é um LED, né? Que quando eu ligo meu computador, eu ligo meu notebook e acende um LED, não acende? O que que ele está querendo falar para mim? O computador, o processador está querendo falar para mim que o computador ligou, né? Então ele acendeu o LED para falar, ó, já ligou, já não precisa ficar mais apertando o botão de power aí freneticamente, certo? É só você esperar agora que eu vou carregar. Então, a gente tem todos esses exemplos de saídas também. E coisas que são as duas coisas ao mesmo tempo, que são inputs e outputs ao mesmo tempo, né? Como eu falei para vocês, a tela do celular, se a gente for considerar a tela em si, eu não tenho que clicar na tela para dar os comandos para o meu celular. Então, ele é uma entrada. Se eu estou clicando, se eu estou usando meu dedo para falar alguma coisa para o celular, ele é uma entrada. Mas eu também estou vendo alguma coisa sendo exposta, né, na minha tela, né? Eu estou vendo uma imagem ali. Mas e aí? Ela é entrada ou é saída? A tela em si, pessoal, ela é as duas coisas. Porque eu tenho uma câmera que gera os pixels para mim, na verdade um projetor que gera os pixels, e eu tenho uma série de capacitores ali que conseguem detectar em qual posição que eu coloquei meu dedo, quanto tempo que eu segurei, enfim. Então, a tela do nosso celular, a grosso modo, a gente pode considerar como sendo entrada e saída. O disco rígido, que é o famoso HD do nosso computador, ele entrega dados para o processador, mas ele também lê dados, né? Ele também pega dados e salva nele, né? O HD ele é usado para entregar informações e para ler informações. O modem, o que que é o modem? É aquilo que entrega a internet para a gente, né? Entrega informações vindas da internet. Mas se eu quiser enviar alguma coisa, né? Quem faz isso é o modem também. Então eu tenho aí o modem fazendo a função de input e de output. Placa de Ethernet, né? Que é muito parecido com o modem, que é comunicação via aquele cabo azul de rede, né? Aquele cabo azul de rede, ele entrega dados e ele recebe dados também. Então tenho aqui as duas situações de uma forma só. Agora, pessoal, eu vou pedir para que vocês me ajudem, tá? Aqui gostaria que vocês participassem, tá? Para a gente conseguir finalizar essa aula. Eu quero que vocês falem para mim o que, que cada um desses dispositivos são. Se vocês não souberem o que é, não tem problema, tá? O motor de passo, vocês já ouviram falar de motor de passo? Vocês acham que ele é um input ou um output? Que ele é uma saída ou que ele é uma entrada? Ele é uma saída, né? Um output, Ele motorzinho é que uma ele é. saída. Por que que ele é uma saída? Porque o nosso Arduino vai controlar ele. Não é ele que vai controlar o nosso Arduino. Ele não vai enviar informações para o Arduino. É o Arduino que envia informações para ele, que envia energia para ele. Beleza, muito bom. Uma fotocélula. O que que é uma fotocélula? Fotocélula é uma plaquinha que recebe sol e gera uma tensão nos seus terminais. Tá? Ele é uma entrada ou ele é uma saída? Uma Uma entrada. entrada. Ele é uma entrada, muito bom. Por quê? Porque ele recebe, gera tensão e avisa para o Arduino ou para o meu microcontrolador que está sol, que está claro naquele momento. Um comunicador RF ou um comunicador de radiofrequência, ele é uma entrada ou ele é uma saída? Uma saída. Certo, mas ele também é uma entrada, porque ele envia dados e ele recebe dados, certo? Beleza? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. O encoder, vocês já ouviram falar de encoder? Encoder é um aparelhinho que ele consegue captar, né, qual que é a rotação de um motor, por exemplo, ou qual que é a movimentação de um eixo. Vocês acham que esse encoder que está captando uma velocidade, que está captando uma posição, ele é uma entrada ou é uma saída? Suponho que seja uma entrada, né? Uma Capta entrada, né? dados. Se ele está captando um dado, ele está captando esse dado para enviar para o microcontrolador. A ventoinha ou cooler do meu processador é uma entrada ou é uma saída? É uma saída. É uma saída. Por quê? Porque o processador esquenta muito. O processador, a partir de um termômetro que tem no meu processador, o processador consegue detectar, né, que ele está ficando muito quente e ele liga a ventoinha para dar uma esfriada, né, para ele acabar não queimando.
Então, display de LCD, termistor, sonar, aqui a gente tem vários exemplos, tá? Que a gente pode utilizar. Alguém quer falar de algum? Alguém tem alguma dúvida aqui em relação a algum desses? O que são aquelas últimas siglas? RTC, RFID e Tá, TR? RTC, pessoal, é Real Time Clock. O que é isso? O Real Time Clock é um cristalzinho, uma plaquinha que tem um cristalzinho, que ela vibra na frequência do nosso tempo, do tempo em segundos, tá? Que a gente calcula aqui. Então, o que ela faz? Ela dá um pulso a cada, na verdade, 1 milissegundo. E ela consegue fazer a contagem em tempo real de alguma coisa. Então, ela é um reloginho, tá? Que a gente consegue acoplar no Arduino e o Arduino sabe que horas são. Então, vocês acham que o RTC é uma entrada ou é uma saída? Ele é um reloginho que envia informações para o Arduino. É uma entrada, né? É uma entrada, muito bom. E o RFID? É o identificador de radiofrequência, né? O que esse RFID faz? Vocês já pegaram, já tiveram alguma carteirinha ou algum cartão que vocês têm que aproximar de uma máquina e essa máquina lê esse cartão? Então, o que ela faz? Dentro do seu cartão tem um chipzinho. Esse leitor de RFID, ele consegue identificar aquele chip por radiofrequência. Então, ele consegue fazer uma leitura daquela radiofrequência, né, daquele chip seu. Então, esse RFID, se ele está lendo alguma coisa no seu cartão, ele está enviando isso para algum microcontrolador que vai fazer a abertura de uma catraca, por exemplo, vai debitar créditos da sua conta, né? Então, ele é uma entrada ou ele é uma saída, esse leitor? Se é um leitor, ele está lendo o ambiente. Se ele está lendo o ambiente, ele está jogando as informações do ambiente para dentro do nosso microcontrolador. Então, ele é uma. Calma aí, dá umas travadas aqui. Você perguntou se ele é uma entrada ou uma saída? Foi isso? Isso. Peraí, ele é uma entrada, não, saída. Tá, agora eu Isso, tô ele é uma confuso. entrada. Tá? Ele é É uma uma entrada entrada. porque ele está pegando informações do ambiente e está jogando para dentro de um computadorzinho que vai tomar a decisão de abrir ou não. Por que tomar a decisão? Porque pode ser que aquele cartão não seja válido para acessar aquele local. E aí vai destravar, cancela, vai abrir uma porta. Pessoal, essa parte ela pode parecer que é meio bobinha, tá? Mas ela é muito importante para a gente saber qual que é o tipo de comando que a gente vai utilizar no nosso Arduino, tá? Então isso tem que ficar claro. Quando a gente for mexer no nosso Arduino, na ideia do Arduino, a gente vai ter essa cara aqui, tá? O que é essa cara? Essa cara é como vai ser os nossos códigos. Ele vai ser sempre dividido em duas partes principais. Ele vai ter a parte do setup, que é a parte de configuração inicial, e vai ser executado apenas uma vez. E a gente vai ter a parte do código principal, que vai executar repetidamente. Então, por exemplo, se eu vou fazer a configuração de um LED, né? Esse LED vai piscar, vai acender e vai apagar. O LED, ele é uma entrada ou é uma saída? Ele é uma saída. O LED é uma saída. Então, o que eu tenho que avisar o meu microcontrolador? Que naquele pino eu vou utilizar uma saída, né? Naquele pino que eu conectei o LED, eu vou utilizar uma saída. E se fosse o sensor? Aí eu tinha que avisar o meu microcontrolador que aquele pino que eu vou utilizar é uma entrada. E eu não preciso ficar avisando isso o tempo todo, eu posso avisar apenas uma vez. Então eu faço isso aqui no setup, tá? Aqui eu aviso se eu estou usando um LED, se eu estou usando um botão. E aqui, pessoal, no código principal, eu faço a atuação desse LED, ou seja, eu desligo ele, espero um pouco, ligo ele, espero um pouco, fico repetindo isso. Tudo que está aqui dentro vai ficar repetindo continuamente. Então, se eu tenho aqui 10 linhas de código, quando ele executar a 10ª linha, ele vai voltar para a primeira e vai continuar a execução. Aqui não, aqui ele vai executar. Se eu tenho 10 linhas de código, ele vai executar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Terminou de executar a 10, ele não volta para cá. Terminou de executar a 10, ele vai para o loop e aí ele fica executando de forma contínua.
Aqui, pessoal, tem uma breve explicação, tá? Escrita para quem quiser ler depois. Eu aconselho assistir a aula também, tá? Mas aqui é um exemplinho de eu querendo, né, utilizar o pino 13 como output ou como saída. Então, como que eu faço esse comando? Ó, anotem aí, tá? Pinmode com o M maiúsculo, abro parênteses, o pino digital que eu quero utilizar e o tipo que eu quero utilizar ele, se eu quero entrada ou se eu quero saída. Então, coloquei 13, output, ou seja, meu pino 13 vai ser usado como output. Posso ligar no meu pino 13 um motor, posso ligar um LED, posso ligar uma lâmpada, um relé, qualquer coisa que seja saída, que agora ele vai se comportar como saída. E aqui eu fiz outra configuração, fiz a configuração da comunicação serial. Essa daqui a gente vai aprender mais para frente, só que a gente já vai começar a utilizar ela para ver algumas coisas na tela do nosso computador. Aqui, pessoal, tem um exemplo mais completo, tá? Tem o pin mode, né? 5 input. O que esse comando faz? Ele configura o pino 5 como uma entrada. Quando eu quero usar botões, eu tenho que colocar underline pull up. Eu não sei se vocês já aprenderam resistor de pull up, mas isso daqui a gente vai ver mais futuramente também, tá? Aqui é o comandinho que eu usei anteriormente e aqui são outros comandos que não interessam para a gente ainda, tá? O que a gente tem que saber agora é esse cara aqui, pin mode, pino que eu quero transformar em entrada ou em saída e a palavrinha que faz ele virar uma entrada ou ele virar uma saída. E um exemplinho do loop, né? Aqui no caso, eu estou fazendo o meu pino 13, que eu fiz a configuração dele como uma saída. Eu estou fazendo o controle desse cara. Como que eu faço o controle desse cara? Eu coloco essa frasezinha aqui, né? Essas duas palavrinhas, digital write, abro parênteses, o pino que eu quero controlar, no caso o pino 13, e high ou low. High eu ligo e low eu desligo, tá? Aqui está nos comentários o que eu quero fazer. Então, esse comando aqui vai acionar o pino 13. Esse comando aqui vai desacionar o pino 13. Então, vai ficar ligando e desligando. De quanto em quanto tempo, depende do tanto que eu colocar nesse comando aqui, delay. Tá? Então, eu coloquei aqui delay, 3.000. Nossa, mas vai esperar 3.000 segundos? Não, calma. São 3.000 milissegundos. 3.000 milissegundos, que é igual a 3 segundos apenas, tá? Espero 3 segundos, desligo. Espero 3 segundos. E aí? Parou? Não faz mais nada? Não, lembra que ele volta para essa linha aqui. E aí ele liga de novo. Aguarda 3 segundos, desliga, aguarda 3 segundos, liga de novo. E fica repetindo isso. Então aqui o nosso LED vai ficar piscando. Aqui tem alguns outros comandos, tá? Aqui é como a gente faz a leitura de um botão, mas eu acho que a gente vai deixar isso para a aula que vem. E eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Já está lá disponível a entrega. Vocês, utilizando o Tinkercad, vocês vão montar um circuito e escrever um código em que o Arduino fará um LED piscar a cada 2 segundos, beleza? É simplesinho assim. Então, lembrando que a gente vai ter que fazer, vai ter que configurar como uma saída, né? Aquele pino que eu quero usar, fazer a ligação elétrica daquele LED, não vou me esquecer de colocar o resistor de 1K no meu LED e vou escrever o meu código, né? Meu código para ele ficar ligando e desligando. Beleza? Eu acho que isso não tem segredo nenhum. A gente acabou de ver um exemplo muito parecido e é esse exercício então que vocês têm que fazer para a semana que vem. Beleza, pessoal? Beleza. Ó, deixei um slide aqui sem Beleza. querer, vocês desconsiderem, tá? Beleza. Isso aqui não tem nada a ver. Então tá, pessoal. Ó, pessoal, por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Se não quiser falar agora, não tem problema. Pode entrar em contato comigo depois por e-mail. Tem gente me mandando e-mail, eu estou respondendo. Quem quiser entrar em contato pelo Teams também, estarei disponível. Tá bom, pessoal? Vou encerrar a gravação então, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Acho que tá tranquilo, senhor. Então tá bom. É isso. Então, boa aula do Reinaldo para vocês, tá bom? Opa, obrigado. Falou, valeu. Valeu.